Quando a gente lançou isso daqui, pessoal, de setembro a novembro, ser estação de monta da fazenda, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, certo? Isso aqui, quando a gente começou a organizar a estação da fazenda, todo ano a gente foi diminuindo o mês, né? Ah, esse ano vai acabar em fevereiro. Não, então ano que vem vai acabar em janeiro, depois em dezembro. E aí a gente foi fazendo assim. Então, consequentemente, o que acontecia? As vacas que pariam primeiro recebiam 3 IATFs, as que pariam no segundo lote recebiam 2, e as que pariam no terceiro lote, consequentemente, só recebiam 1 IATF, certo? Isso provocou que, no primeiro ano, a gente tinha lá um DG final de 88% de prenhez. Conforme foi passando os anos, esse número foi... Vocês acham que ele foi subindo ou ele foi diminuindo? DG final. Quem que acha que subiu ou que abaixou? Abaixou. Porque a gente aumentou a pressão de seleção, certo? Então, antes eu tinha 100% das vacas recebendo 3 ATFs. Como a gente foi ajustando a estação de monta, esse número foi baixando. Então, teve ano da gente ter 75%, você entendeu? Chegou até 70%. Mas com o objetivo de futuramente a gente aumentar esse resultado. Então, às vezes, é preciso... A gente não pode olhar um número só dentro da propriedade. A gente tem que olhar um todo. E aquele ditado que fala assim, né? Oncotô, poncovô. Né? Esse é o principal. A gente saber onde é que está e onde é que quer chegar. Porque se a gente não souber onde é que quer chegar, aí toda hora aparece um desvio e aí acaba que você nunca nem chega, porque você não sabe para onde é que você quer ir, certo? Então, isso aí que é muito importante. Descarte em abril, desmama fevereiro a abril. Por quê? Porque um bezerro que nascer no mês de julho, agosto, certo? Quando ele vier fazer ali seus 3 meses, 4 meses, de 3 meses, já, né? 60 dias já começa a dar uma beliscadinha, mas vão comer, né? Vamos se dizer assim, pastejar melhor em torno dos seus 4 meses para frente, certo? Então, um bezerro que nasceu em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ele começa a ter um maior pastejo. Novembro, o que acontece? Já tem capim, não tem? É para ter, né? Fazendo já choveu, já começa a sair brotinho. Então, esse bezerro vai ter um desempenho maior, certo? Na época das águas. E quando que foi feito para a fazenda ter alta lotação, né? O Danilo acabou de falar. Na época das águas, né? Então, quando a gente tem uma estação ajustada desse jeito que a fazenda, né, tá buscando ainda, certo? Vocês vão ver mais para frente que a gente ainda tem algum lotinho de bezerro, é muito pouco, né? Seus 15% aí que nascem em setembro, mas o objetivo é de acabar com isso. O último bezerro é para nascer na fazenda no máximo até dia 30 de agosto. Por quê? Porque a última desmama da fazenda é para ser feita dia 30 de abril. Se eu conseguir alcançar uma desmama do último bezerro dia 30 de abril, eu ainda tenho o mês de maio para mim organizar minhas vacas de descarte, certo? E algumas, porque a maioria vai desmamar em abril, já estão com score lá em cima, certo? Então eu ganho. É isso que é a estação que a gente fala curta e cedo, né, Danilo? É isso aí. Assim, a gente sabe, e não é coisa que a gente fala, mas isso é estudo, é experimento, que a gente tem uma época, se diz, chama época juliana de nascimento, que é a melhor época de nascimento dos bezerros. Então, esse bezerro nascido de julho, de junho e agosto, ele por toda a parte fisiológica da vaca, até na prenhez dela, que a gente sabe hoje se fala muito de programação fetal, que a parte de formação do bezerro sendo no momento de maior disponibilidade de comida, principalmente de energia. Então, a gente tem uma eficiência muito grande dos bezerros nascidos nessa época, que chega a ser a 9 quilos por mês, que é 300 gramas a cada dia que passa dentro da estação de nascimento. Ou seja, um bezerro nascido em julho, sem fazer nada, e um nascido em dezembro, são quase 40 quilos de diferença, né? Assim, pensando nesses estudos que fizeram sobre o mês de nascimento. E a gente vê dentro da fazenda de cria o quanto isso é importante.
Você pensar no desafio de uma bezerra que vai entrar na reposição nascida em julho e uma nascida em setembro, outubro, é muita coisa, 20, 30 quilos aí dentro de uma estação, né, Fabiano? A gente sabe o desafio que é para colocar isso aí depois que entra na seca, para a bezerra entrar no cedo. Então, a gente tem que ter uma bezerra nascida do cedo, principalmente quem faz uma precocinha, quem faz a reposição direto da fazenda. E é pouco dinheiro, né? 30 quilos de bezerro hoje a R$16, né? Pouca coisa, não dá? De diferença. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Certo? Aí se pensar assim, só fazer uma ressalva aqui, Fabiano, aquela tomada de decisão sua que você fez lá de vender as bezerras e entrar, você conseguiu trazer, porque se você tivesse que recriar essas bezerras naquela época lá e colocar ela na estação, você trouxe. Antes a concentração de nascimentos podia dar 80 e tantos por cento de gestação no final, né, da estação de monta. No entanto, a concentração era pouca. A curva de nascimento era muito reta, né? Nascia 50, 50, 50 praticamente, né, no final. 50, 25, 25. Isso. Então, ou seja, a distribuição de nascimento era picada, tinha um maior número de gestação, um índice maior. No entanto, não era o que a fazenda desejava, né? Então... Não, e aí você começa a entrar naquela coisa, né? Aí eu tenho 300 bezerras e tenho 100 bezerras que entram na primeira etapa, né? Não entra todas na primeira etapa. Quando a gente concentra esse nascimento, a gente consegue colocar 100%, né, das bezerras na primeira etapa, né? E quando eu coloco 100% das bezerras na primeira etapa, eu vou melhorar meus resultados finais também, né? Porque elas vão ter 3 chances. A cada uma a que entrou na segunda etapa só vai ter 2 chances, e a que entrou na terceira só vai ter 3 chances. Consequentemente, a gente no DG final vai ter um resultado, né, menor, certo? Que você aumenta a taxa de desfrute da fazenda, você otimiza seus animais que são produtivos, entrando na mesma época, e os animais improdutivos a tendência a sair e geram caixa para a fazenda, né? Então vamos aos resultados dessa estação de monta. Vamos falar das concepções por IATF e por categoria. As nulíparas, 46,28% na primeira IATF, as primíparas 64%, multíparas 65% e uma média de 58% na primeira etapa. Aí que vem, né? A primípara emprenha mal. Todo mundo tem essa mania, tem esse costume de falar. No entanto, isso é um mito que tem da fazenda, de uma má gestão, de um mau planejamento, do que a primípara, depois da novilha, ele é o animal de mérito genético melhor dentro da fazenda, né? Que foi desafiado, que vai parir, que dentro do programa de seleção, ela tem que ser mais eficiente. E a gente pode ver isso aí, que está muito equilibrado a taxa de concepção das primíparas e das multíparas, né? As nulíparas um pouco inferior. A gente vai ver para frente, teve um desafio muito grande de peso à entrada da estação de monta, um pouco pelo que a gente fala dos desafios, né, Fabiano? E assim, animal de compra, teve outras coisas que influenciaram nesse resultado. A concepção na IATF2, as nulíparas mantiveram o mesmo índice na segunda IATF, as primíparas surpreendeu, e as multíparas dentro do esperado, né? Normalmente a gente tem um ganho, uma concepção das multíparas na primeira IATF maior, pelo desafio que ela tem um menor desafio dentro da fazenda, por não estar crescendo mais, ter animais mais maduros, e as primíparas a gente espera isso aí, porque dentro da estação ela vai melhorando de condição. E se ela tem um potencial genético bom, ela vai expressar isso aí nos números, né? Então a gente pode ver que o que aconteceu de fato com o que a gente acredita. Na concepção da IATF3, foi apenas as novilhas que a gente inseminou, né, Fabiano, por até uma questão de até para desafiar mesmo o negócio, o sistema, não precisaria, né, de ter esses animais desafiados na terceira etapa, mas foi uma decisão tomada, né, Fabiano? O que acontece? Na programação da fazenda, sempre foi 3 IATFs, certo? A fazenda é 0 touro, né? Então, sempre foi 3 IATFs, mas com o objetivo de um dia chegar
a somente 2 IATFs e fechar um resultado satisfatório. A gente só não sabia que esse resultado já ia vir esse ano, né? Apesar de já ter um bom tempo, né? Tem já aí 7 anos que a gente vem buscando isso, né? Fazendo descarte de 100% de vaca que não emprenha, não dando chance para ninguém, né? E aí, o que aconteceu esse ano? A gente teve um resultado muito bom na primeira IATF, das primíparas, secundíparas e multíparas. Quando deu o DG da Resync, né, que é a segunda IATF, fechou uns números muito satisfatórios. E aí, então, a gente decidiu em não fazer a terceira IATF, porque já não justificava pelo rebanho que ficou, e como a gente busca melhoramento genético, esse era o objetivo, então foi a hora que a gente decidiu em fechar a estação só com 2 IATFs, certo? Nas primíparas, secundíparas e multíparas. A terceira IATF ainda continuou nas nulíparas, né? Vocês vão ver mais alguma coisa para frente, aí vão entender certinho, mas então, esse ano que passou, estação de 2025, primíparas, secundíparas e multíparas só receberam 2 IATFs. As únicas que receberam 3 IATF foram as nulíparas, que são as precocinhas, certo? Aí muita gente fala, mas começa a inseminar cedo, vai perder muito, que o animal tá aí em balanço energético negativo, né? Só que a gente vê que os índices de perdas foram normal dentro de uma fazenda de cria, sendo que as nulíparas perderam um pouco mais, as primíparas, de acordo com o esperado, as multíparas praticamente não, zero, né? Zero. Isso é muito bom. Isso mostra que dentro de estudo, assim, não é só fazer o negócio, tem que ser planejado, com a parte de sanidade muito bem feita, com as tomadas de decisão na hora certa, de cuidado. Então, e a gente pode ver que esse número das nulíparas ainda foi um pouco alto, porque a gente teve novilha desafiada aí com 220 quilos, 230 quilos. Então, uma média geral de 6% numa fazenda com essa quantidade de animais é surpreendente bom. Então, vamos ter uma taxa de gestação nas novilhas, nas nulíparas, com 68%, das primíparas 79% e das multíparas 82%, uma média geral de 75%. Isso é bom ou é ruim, 75%? Tem gente que mexe com cria que até 100%, né? Então, mas a gente pensa com um sistema desafiador, um sistema com uma pressão de seleção que a fazenda busca, que é a proposta para o negócio, ainda mais agora que com esse plano aí de entrar na parte genética, né, Fabiano, de melhoramento genético, a gente tem que ter uma pressão de seleção muito grande. E a gente sabe que a parte genética do animal, a parte de fertilidade, a herdabilidade ainda é muito pouca, perto de uma pressão de seleção que é feita dentro da fazenda, dentro da porteira. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto maior a pressão de seleção dentro da fazenda, com a estação corrigida, a gente vai, às vezes, ter um geral ali menor, né? Mas só que a concentração de nascimento, peso de bezerro, quilo de bezerro desmamado por hectare por ano, então são fatores que levam a esse resultado. Então, 79% em primípara com 2 IATF é muito bom, e das multíparas excelente. E das nulíparas eu vou mostrar para frente que vocês vão entender por que deu tão inferior. E então, no quesito precocinha, né? Ainda tem muita gente que tem medo de trabalhar com precocinha porque acha que o desafio é muito grande, que elas vão virar vaquinha, que não vai crescer, que vai perder muito, que não vai dar conta de parir. Então, precocinha não é só reprodução, precocinha é um trabalho, não é toda fazenda que consegue trabalhar com precocinha, tem que ser planejado, mas não é impossível. Então, a gente aumenta a taxa de desfrute da fazenda com o incremento da precocinha. Por quê? Porque a gente vai tirar uma categoria da fazenda, que é a parte de recria, quem faz a novilha convencional, né, a novilha regular, que a gente chama, e coloca elas para parir no mesmo ano da desmama. Então, são vacas parindo mais cedo, são animais produtivos dentro da fazenda, começando a aumentar a produtividade da fazenda, né? E o que faz isso aí?
Pensando na estrutura do rebanho, então, é o que eu falei. Então, é a redução da categoria produtiva, que é a novilha que está sendo recriada, a bezerra que vai ser recriada, e tendo menos fêmea vazia dentro da fazenda, que a proposta da fazenda é passar a seca somente com animais prenhes, ou seja, você vai diminuir essa categoria. Então, você vai ter um giro mais rápido dentro da fazenda, vai ter animais que não vai emprenhar, que ele vai sair, vai gerar caixa e vai aumentar a receita da fazenda. E isso é muito importante, né, Fabiano? Na hora que a gente passa a aumentar a receita, aumentar o caixa dentro do negócio, a gente vê a importância que é esse fluxo de animais, aumentando esse número de animais dentro do negócio, né? Então, essa bezerra que foi desmamada em abril, ela já entra na mão de setembro? Isso, todos os animais desmamados das fêmeas vão entrar todas em setembro. 100%, seu Sérgio. 100% das bezerras que a gente desmama agora entra em setembro. Ano passado a gente começou dia 19 de abril. A programação para começou 19 de setembro, né? Foi a primeira IATF. E a programação para esse ano é dia 4 de setembro, a primeira IATF da Fazenda. Certo? E as precocinhas entram 100%. Né? É o seguinte, nós sempre tivemos a proposta de adotar tecnologias que fossem realmente viáveis. E o nosso grande gargalo era que, não, vamos desafiar uma bezerra aos 14 meses de idade, essa bezerra, como é que ela vai ser mãe, como que ela vai se comportar e tal. Eles vão apresentar para o senhor e sempre naquele propósito, sempre tentar fazer mais e melhor. A gente começou na escalada, né, cowboy? Não, vamos desmamar os machos e as fêmeas, emprenhar as fêmeas no próximo ano e matar os machos no próximo ano. Agora a nossa escala já está acima. A gente desmama no mesmo ano, emprenha no mesmo ano, desmama no mesmo ano e abate no mesmo ano. Certo? Essa escalada que às vezes responde os 75% final, é baixo, a fazenda de cria também precisa de caixa. Então, a gente tem resultados hoje das precocinhas, tem resultado das primíparas, das secundíparas e da multípara. Então, a gente fechou o ciclo, né? Justamente para não ficar dúvida. Mas isso aqui, né? Porque eram coisas que a gente tinha dúvida quando começou a fazer. A gente não sabia. Eu não tive referência de fazenda, você entendeu? Que faz o trabalho que a gente faz hoje aqui. Não que não exista, tem, mas eu não tive o conhecimento de ir lá, né? Foi quando eu falei pro Kes, a gente precisa fazer precocinha para conta fechar, elas têm que acompanhar as pretinhas. Vamos fazer? Vai dar problema de parto? Isso não vai dar conta de parir? Não sei. Vai reconceber? Não sei. A gente só vai saber fazendo, né? Mas a gente teve uns resultados muito bons, né? Devido a toda a programação. Poderia ter sido ruim? Poderia. A gente poderia ter abortado a missão, né? Mas, graças a Deus, deu certo. A gente já tem, vai pro terceiro, né? Porque eu tenho secundíparas, que vão parir agora multíparas, né? Secundíparas prem, então vão virar multíparas agora. Que começaram com esse propósito aí. Já eram precocinhas, hoje já tem multípara que já foram precocinha, né? Isso. Essa estação agora começa a parir, né? Meados de junho, maioria por causa do Nelore em julho, né? Que já vão virar multíparas, né? O primeiro ano de multíparas dela, né? Mas que começou nesse sistema aí. Cristóvão. Isso, 100% precocinha, né? Assim, tem um negócio dentro da reprodução que a gente fala. Quanto mais cedo o animal emprenha dentro da fazenda, maior a chance de permanecer no rebanho, né? Então, o que a gente pensa de uma novilha? Então, a gente tem que emprenhar ela mais cedo. Mas isso, a gente entra naquilo que a gente falou. O período de nascimento, o dia de nascimento dessa bezerra é muito importante para ela entrar nessa estação do cedo, né? Se tiver uma bezerra nascida em dezembro, novembro, para ela entrar, mesmo que seja no final da estação, é muito difícil,
normalmente ou vai ter que entrar com sequência, vai ter que tratar de um jeito diferente para a gente colocar ela. E igual o Curtino falou, que é uma fazenda nessa parte tradicional, é o feijão com arroz mesmo. Muda algo assim, uma feijão com arroz bem feito, né? Aquele feijão gostoso com banho de porco. Então tem um tempero bom. Tem um tempero bom. Então, assim, um ajuste nutricional de acordo com a realidade da fazenda, mas não é nada de outro mundo. Não, vamos tratar de gado, vamos pôr no coxo, vamos fazer isso. Não tem nada disso. É um sistema que a gente desafia bem os animais dentro da realidade. Então, como eu havia dito, precocinha não é só a reprodução, é um giro de capital, é intensificação, é rentabilidade. Tudo isso que a gente falou faz aumentar a parte de receita da fazenda, faz aumentar esse desfrute que a gente tanto luta, esse negócio que é fazer a pecuária ser sustentável, né? Então, como é que a gente pode pensar numa fazenda de cria? É aumentar a produção. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que usar o potencial que a gente tem de tecnologia, de outras coisas para a gente conseguir isso. E na prática dá certo? O precocinho, no papel é muito bonito, vou desmamar uma bezerra com 250 quilos, vou ter 4, 5 meses para colocar 20 quilos e vai desmamar, vai parir com 450. Vai ganhar tantos por dia, né? Vai ganhar tantos quilos. Então, aí que entra o negócio do planejamento, né? Que a gente fala. E o que é o gargalo hoje na fazenda? É justamente isso que eu falei. É colocar essas fêmeas, essas bezerras, para nascer com o peso ideal e com a genética ideal que a gente quer para a fazenda. Então, o desafio, se você for comprar esse gado no mercado, qual que é a chance de você comprar uma bezerra nascida em junho, julho no mercado e a cabeceirona? Praticamente zero, né? Então, acaba que a gente fica refém de um mercado que não tem e que são poucos, ou a pessoa dá a sorte de vender as bezerras, né? Que você comprou do Fernando lá da Verlândia, bezerrada de qualidade muito boa, porque foi uma estratégia também que a gente teve dentro da fazenda para aumentar a parte de receita. Isso são momentos que vai acontecendo. Então, é fácil comprar bezerra? Não é fácil, né, Coutinho? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, como não é fácil, a gente tem que ter o planejamento, a gente tem que ter as tomadas de decisões no momento certo e da maneira certa. E o que acontece? Às vezes vão entrar animais abaixo do esperado, de condição corporal, mas só que a gente não pode bambear por causa disso. O negócio tem que acontecer, né? O que acontece? A fazenda, ela tinha um ciclo completo, certo? Então era cria, recria, engorda, terminação de macho. E aí eu não sei o que é, mas eu gosto mais de número, né? De ficar fazendo conta. E a gente foi fazendo as contas, eu cheguei no cowboy e falei, cowboy, eu não tô vendo viabilidade de ficar com essa terminação de macho, não. Vamos passar 100% para cria? Mostrei os números para ele topou a ideia. Então, vocês vão ver por que a gente está falando de compra. Porque a gente está numa transição ainda que a gente saiu, né, dessa fase de terminação e está passando só 100% para a cria. E com isso, o que a gente produz não deu conta ainda de manter, né, o rebanho nas duas fazendas. Então, a gente está tendo que adquirir animais ainda de fora, certo? Então, tem essa dificuldade de compra, né? Porque igual o Danilo falou, é difícil de comprar. Porque geralmente o produtor vai segurar, né? Mas acontece, de vender também não é impossível. Só que na hora que for comprar, a gente busca aqui dali, genética, que é o principal, entendeu? Comprar de um lugar que tenha genética, né? E que esteja dentro do peso ideal, dentro da programação nossa da fazenda. E tem, assim, a parte peculiar da fazenda, que tem alguns animais que pelo direcionamento genético, né, inseguiram de Angus, e dependendo da oportunidade, ainda entra meio sangue Angus no negócio, né, como precocinha. Sim. É porque a fazenda não é 100% só o gado, né? Hoje, as vacas que deram registro, que estão dentro do programa de melhoramento, do programa, né, da Nelore PAF, essas são inseminadas com Nelore. Mas a gente tem a vacada comercial, que é inseminada de Angus. Então, tem mais esse déficit dessas bezerras Angus, né? A gente fazia antes, né? Pegava as bezerras. Essas precocinhas, esses resultados que a gente está mostrando para vocês hoje, são resultados somente de Nelore.
Mas só que a gente já faz as precocinhas F1 desde 2019. Só que essas aí não tem tanto gargalo, elas são fáceis, né? Nascer pra isso, né? O americano é meio diferente, a seleção americana, né? É Então, comparar 300 anos de seleção pra isso aí com 20, né? você pega uma F1, a precocidade dela é lá em cima, a reconcepção de primípara, então ela é fácil de tocar. E o gargalo nosso realmente foi as Nelores, né? Buscar esse melhoramento para conseguir resultados com a Nelore que cheguem perto ou que igualem com as F1. Então a gente tem esse déficit ainda, né? Tá nessa transição, vocês vão ver quando a gente for olhar o gado. A gente tem muita F1 na fazenda, né? Que coloca brangos e vende, aí a gente vende 100% dos machos, 100% das fêmeas. Então tem esse déficit, então a gente está nessa transição ainda de compra de animais para estar em crescimento desse rebanho. Positivo? E aí, pessoal, a bezerra de 240 quilos, Nelore e prenha? E aí, seu Sérgio? Vamos lá. Tudo vai dar comida, né? E se emprenhar tudo, vai dar conta de parir, vai emprenhar no próximo ano, é aquela primípara que todo mundo fala, mas vai emprenhar, mas não vai nascer, e se nascer não emprenha, vai sair da fazenda, pra que fazer, né? E aí, vai virar vaquinha, vai ser aquela vaca de 12, 13 arrobas, ou vai ser vaca da média do rebanho mesmo, de 15, 16 arrobas? Então, essas são as dúvidas que ficam na cabeça do pecuarista que mexe com cria, que muitas vezes limita ou não deixa entrar nessa otimização do animal precoce, né? Então, tem cultor pequenininho, novinho. Não, mas assim, tem coisas que a gente consegue fazer para ajustar, para diminuir o nascimento de bezerro. Hoje tem muita tecnologia quanto a isso aí, né? Tem. E vamos lá, vamos mostrar os números então, com os pesos das novilhas desafiadas, né? Então, esse lote 1, eram 22 animais, foi um desafio que o Fabiano quis fazer, ia sobrar os animais para entrar numa próxima etapa. Ele, moço, é pouquinho, vamos fazer, né? Eu falei pro Hunter, né? O Hunter, que acontece? Nessas precocinhas, como é que é o sistema que faz? Eu aparto elas a cada 20 kg de diferença de peso, certo? Para padronizar lote. Então a gente tinha um lote lá de 290 kg de média, 263, 240, 225. E ainda tinha um fundinho que vocês vão ver mais para frente, de 200 kg. E aí eu falei pro Hunter, né? Que tá aqui, que insemina, né? Que trabalha com os meninos. Falei, Hunter, passa a mão. Se tiver útero, pode chegar, ataca. Moço, mas tá pequenininha demais, tá muito novinha. Eu falei, mas tem útero? Tá bom, útero? Não, o útero não tá infantil mais não. Eu falei, então chega, ataca. Deixa eu ver até onde é que isso vai. É um lote pequeno, tem hora que a gente tem que desafiar e ver o que vai acontecer, né? Certo? Então, esses aí foram os resultados. O lote 2, assim, tirando esse lote 1 aí, que foi o experimento do Fabiano sugeriu a gente fazer, o lote 2 era o lote com maior desafio, os animais aí com média de 240 quilos. Então ele surpreendeu demais, porque foi o lote mais emprenhou na primeira etapa, né? E ela falou assim, então, como é que faz? Tem que deixar tudo com 240 quilos. Mas assim, surpreendeu positivamente, nós vamos ver os resultados das próximas ETS. Antigamente, a gente tinha um ponto de corte, né, Fabiano, que a gente pensava em trabalhar animais Nelore acima de 250, 260 quilos, que é como se fosse esse lote 3, e a média de prenhez sempre foi dentro disso aí, né? Então, a gente esse ano desafiou um pouco mais animais mais leves, então, e você pode ver que ali, ó, o lote 3 no lote 4, a diferença é muito pouca, né? Pensando no quesito de peso, influencia 30 quilos a mais, 30 quilos a menos. Então, no sistema da fazenda, a gente viu que, por enquanto, não está sendo ponto negativo, começar um pouco mais cedo. O que acontece? O pessoal entender. Mas por que uma bezerra leve de jeito? Quando a gente diz... Porque se você pegar uma bezerra que foi desmamada em abril, com 8 meses, ela não vai estar leve de jeito. Ela vai desmamar com 230 e vai chegar na estação com seus 280, 290 quilos, certo? Mas por que a gente teve esses animais leves? Por causa da compra, por causa da dificuldade de comprar. Então, quando saiu para comprar, comprou bezerras mais leves, né? E
Então, por isso que a gente tem esses animais. Porque quando a gente faz uma desmama, uma bezerra nascida no mês de julho e de agosto, elas não vão chegar com esse peso. Mas a gente tinha esse desafio. Sempre a gente trabalhava na casa dos seus 250 quilos e entrava uma ou outra bezerra de 240 quilos, né? Era a média. Só que esse ano deu um volume maior de bezerra de 240 quilos, né? E elas provaram pra gente que tem que ter genética, tem que ter nutrição, não tem que ter peso para estar emprenhando, né? Que às vezes as pessoas ficam presas no peso. Ah, uma novilha tem que ter 300 quilos para ela emprenhar, certo? E aí quando a gente vai, às vezes nas mais pesadas, são piores. E vocês vão ver mais lá na frente que as mais pesadas são as que mais perdem. Então elas são... É mais difícil de emprenhar e ainda perde mais, né? Então por que ficar preso em peso do animal para poder emprenhar? Ela tem que ter a genética de precocidade e, é lógico, a nutrição bem feita, né? Para não dar problema lá na frente. Essas aí já tem a reconcepção delas ou essa desse ano? Não, essa é desse ano, né? Essa daqui é desse ano. Isso. Hã? Na casa de 3. 275, 3. Alguma outra de 3,25, mas vamos colocar assim que 80% na casa de 3, certo? Ô, Fabiano, só dando um ganchinho aqui. Uma dúvida minha e do Maurício. Esse gado aí, que você está me falando, eu não entendi bem. Ele é compra ou filho de compra? E se for filho de compra, não foi emprenhado na fazenda? Explica para nós. Eu só não entendi se é filho de compra. Tipo assim, você comprou uma vaca parida do vizinho e elas estão aí... Não. Aqui é o seguinte, nesse rebanho aqui, elas são 225 bezerras, certo? Ali tá 188, que é as que entraram, e tem um lotinho que ficou para depois, de 37. 225 bezerras. Dessas 225 bezerras, tem 75 bezerras que são crioulas da fazenda e 150 que são compras, mas compras bezerras. A gente saiu e comprou bezerra de desmama, certo? Não foi vaca parida nem nada. O cara tem a bezerra de desmama lá para vender, a gente foi lá e comprou e colocou elas no lote. Então tem 40% de produção da fazenda e o restante, 60%, que veio de fora. Que veio de fora, certo? Isso aí. Só que essas que veio de fora, não é qualquer gado também, você entendeu? A gente procurou comprar gado que tenha genética. Tanto é que a gente adquiriu, né, as bezerras do Fernando aqui, que tem um gado muito bom, que usa os touros mesmo que a gente usa na fazenda, entendeu? Então, a gente comprou um gado que a gente sabia também que tinha muita possibilidade de dar resultado, porque faz o mesmo trabalho, né, de genética que a gente faz. 100% de ATF. Tá? Não era compra, mas era compra de ATF. Sim, era compra, mas não era qualquer compra, né? Um gado selecionado, certo? E, Fabiano, esse negócio que falou do peso é muito importante, que quem mexe com gado e cria, principalmente, é importante selecionar para desempenho. No entanto, a gente tem que pensar muito na fertilidade, né? Então, por que deixar de desafiar animais que estão no mesmo sistema por causa de diferença de peso, né? Isso prova, os resultados provam, assim, o N é um pouco pequeno para ter uma consistência muito boa, mas se a gente aumentar isso aí, eu acredito também que a consistência vai permanecer desses resultados que a gente tem visto aqui dentro da fazenda, né? Positivo. Vamos lá para 2. Na concepção da IATF2, o lote 1 voltou a surpreender, né, Fabiano? Empregou 50% dos animais mais leves aí, já estava um pouco mais pesado, mas ainda empregou bem. Empregou mais do que o lote 4 e o lote 3, que eram animais mais pesados, e o lote 2 manteve também uma taxa de concepção maior do grupo, né? E mantendo uma média semelhante à IATF1, de 46%. Na IATF3, o lote 1 baixou um pouco, sobrou os animais do fundo, mais leves, né, Fabiano? O animal que foi sobrando, a média estava um pouco menor, mas a média que sobrou eram os animais mais leves, de fato. E o lote 2 mantendo emprenhando bem, o lote 3 subiu a concepção e o lote 4 foi o que emprenhou menos. Esse lote 5, de 37 animais, é o lote que ficou para trás, que o Fabiano tinha falado, são os animais que não entraram nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Nem na primeira, nem na segunda. Entraram só na terceira.
como desafio, foi uma opção que o Cortina teve aí. Vamos ver o que dá, vamos testar, né, Fabiano? É, porque já tinha feito o desafio, né, naquelas de 225 quilos. Então, e esse lote 5 é as que estavam abaixo dos 225 quilos. Ela estava com média de 200 quilos, né? Então, eu falei, não, essa daí não. Vamos só nessas de 225 aí, vamos ver o que dá. Que deu aquele 9%, depois deu 50% e na terceira deu 30%. Sim, elas estão em desenvolvimento, né? Então, porque elas estão naquele embalo, né, seu Sérgio? E assim, não só a questão do peso também, mas a questão de idade também. São bezerros mais novos, vamos dizer, que estavam com 2 meses de diferença de idade, né? Isso influencia muito na Nelore. Não só o peso, mas a idade é muito importante. Sim, porque o que acontece? A gente começa em setembro, então, algum outro bezerro que nasceu em setembro, outubro, ela estava com 11 meses, 12 meses. E quando ela chegou na terceira, né, ela já estava com mais idade, mais peso. Isso a gente vê muito na precocinha quando a gente vai trabalhando, que tem animais que às vezes tá com peso bom, mas a maturidade sexual do animal ainda não chegou, por mais que o peso está diretamente ligado com a parte da precocidade do animal entrar ou não em reprodução, mas a gente vê que é muito importante essa parte da idade também. E a perda gestacional, no lote 1, perdeu pouco, por mais que o peso seja menor dos animais, empreou um pouco menos e perdeu menos. Foi o lote que menos perdeu, né? E então, tendo uma média em geral de 12%, que é dentro totalmente do esperado quando a gente trabalha com precocinhas, né? Então, a gente vê que a parte da sanidade está bem feita, a parte da nutrição também é muito importante nesse negócio para a gente diminuir a perda gestacional. Então, nada além do esperado, né, Fabiano? Isso. Taxa de gestação final. Lote 1, 63%. O lote de desafio, maior desafio. O lote 2, 83%. Lote 3 e 4 em volta dos 70%. Lote 5, desafiado por último, 45% apenas com uma IATF. Então, a média geral da maioria, 68,44%. Excelente média. A gente pensa, é um número bom? Com certeza, né, Flamengo? Tem uma diferença muito grande do número bom do número bonito, né? É um número que paga a conta, né? Que é o principal. Esse número já paga a conta. É onde a gente quer estar? Não, está muito longe ainda, né? Está muito longe de onde a gente quer chegar. Mas é um número que realmente já paga a conta. A gente brinca, né, Fabiano? Você quer encher seu ego ou seu bolso? Eu gosto que enche meu bolso. Ter 80%, 85% aí era fácil, né? A gente separava as melhores, as ciclando, passava ultrassom, apartava, inseminava só o que estava bacana, só o que estava em idade reprodutiva ajustada, que estava com o peso que a gente acreditava que ia estar bom. Com certeza a gente ia ter um número, às vezes, maior no final. No entanto, para a fazenda, o número bom é aquele número que paga a conta, que enche o bolso do Gerson, que paga nós. Pode falar. Voltando na questão das perdas lá, e assim, o resultado 6 foi um resultado, teoricamente, que perde até mais, né, do que 12%. O que vocês têm feito, o que vocês sugerem fazer para evitar tentar trazer esse número mais favorável? Vai ter uma palestra mais na frente que a gente vai falar sobre isso aí, Eduardo. Eu só não vou falar agora porque senão vai quebrar o gancho da outra palestra, mas a gente vai falar, entendeu? Tá em cima da sanidade. Certo? A gente já fez algumas mudanças. O normal aqui não é que a fazenda sempre teve em torno de 6% a 8%. Esse ano, né, a gente teve esse número maior um pouco, que está dentro ainda né, não é nada demais. Mas a gente, coisa ruim a gente quer sempre baixar, né? E coisa boa a gente quer aumentar. Então, mas a gente vai falar sobre essa sanidade para melhorar ainda mais isso aqui. Eduardo, só fazendo um ganchinho aqui, só para te responder brevemente aqui. Normalmente, a gente vê no campo aí, quem trabalha muito com novilha, com precocinha, que coloca uma nutrição muito arrojada, principalmente um pouco antes da estação de monta, que dá aquela bombada, não chegou, vamos acelerar. Aí entra com proteinada, entra com ração de alto consumo, que aí você coloca muita energia no animal, pela parte fisiológica do animal, ele tende a emprenhar um pouco mais, mas perde mais também. Porque depois você vai tirar, você não vai manter essa nutrição para frente. Aí a gente vê casos que realmente perde mais mesmo. Então, com o sistema da fazenda, a
de manter uma dieta mais regulada, a gente ajuda, junto com a parte de sanidade, esse índice de perda menor. Isso aí é devido à baixa de progesterona, desequilíbrio? Não só progesterona, mas tem, quando você aumenta a parte de energia no animal, ele tem uma parte de aumentar a parte produtiva, o ciclo, a parte dinâmica ovariana, que vai causar um estímulo maior na qualidade do folículo, vai interferir na qualidade do folículo do animal. Ele vai emprenhar, mas vai perder mais, né? Não, por exemplo, eu falo da perda. A perda é porque Devido à baixa de progesterona. a qualidade do corpo lúteo para manter a gestação. E em vaca funciona você fazer a aplicação de progesterona? Com certeza. A gente faz a pré-indução em todos os animais da fazenda. 10 dias antes a gente faz a aplicação de progesterona. Pergunta assim, depois dessa fêmea concebida, se você pode ter algumas que começam a querer reabsorver, você fazer uma manutenção. Depois que começou a absorver, já não tem o que fazer. Então a gente tem que prevenir antes, que é com essa parte de sanidade, com a parte da nutrição bem ajustada. E lembrando assim, pessoal, que isso aqui são resultados, certo? De bezerras que foram emprenhados, foram participar da estação de setembro ela foi finalizado esse lote aqui dia 12 de dezembro, né? Uma coisa é você fazer uma estação de monta essa época e ter esses resultados, outra coisa é você fazer uma estação de monta dessa daqui em dezembro, janeiro e fevereiro, né, Danilo? Muda muito. É um desafio completamente diferente, né? Então vamos lá, o peso médio dos animais, quando começou, são de todos os grupos, né? No início da estação de monta, uma média de 253 quilos. 6 de abril agora, o Fabiano pesou os animais, estão quase 400 quilos. E uma previsão para o parto, que em julho, desses animais estarem com 450 quilos. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas você emprenhou essa bezerra com 220 quilos, né, com 230 quilos, e ela não vai dar conta de parir, ela não vai ter peso, né, falam-se que ia estar aí pelo menos acima dos seus 400 quilos, né, para dar conta do parto. Então, isso aqui é para vocês verem que elas entraram na estação com 253 quilos, eu pesei agora dia 6 de abril as prenhas, estão com a média aí de 400 quilos, então vão estar aptas a parir sem ter problema nenhum, certo? Essa projeção que eu fiz é de acordo com o ganho que elas têm. A gente tem uma média de ganho diário aí em torno de 650 gramas dia, certo? Então, esses 450 quilos são as que vão parir primeiro, consequentemente, aquelas mais pesadas, né, que vão parir agora em julho. Aquele lotinho lá de 200 quilos... Passar? Aqui. Isso. As mais pesadas. E aquele mais leve, que é a que emprenhou mais tarde, vão estar com seus 400 quilos. Porém, elas não vão parir com essa projeção de 90 dias, né? Elas vão parir mais tarde, que emprenharam por último. Então, elas vão estar também na sua casa dos seus 430, 450 quilos. Aí aquela pergunta, né? Vira vaquinha, vira vacão, né? Não, é uma vaca produtiva dentro da fazenda, que a gente não pode também querer um animal grande demais, também nem pequeno demais. A gente tem que ter um equilíbrio dentro da fazenda. Então, se os animais são desafiados mais jovens, mais leves, eles não vão ter o mesmo peso de uma multípara. No entanto, é um peso desejável, porque eles consigam parir, né, dar leite, produzir e reconceber. Positivo. Se tivéssemos feito só 2 IATFs, daqui é um... Essa é uma gestação, como se diz, se a gente não tivesse feito aquela IATF, daquelas 37 animais no final, né? Então, a gente tinha com 2 IATFs, com as 3 IATFs, a gente teve 68%, e se a gente tivesse feito apenas 2, 60%. Novilhas prenhas, 154 a 136, 18 animais de diferença. Compensava ter feito esses animais no final? Será que vai ser ponto determinante dentro da rentabilidade, para a receita, para o caixa da fazenda? Isso aqui, pessoal, é pensando já no melhoramento genético, certo? Eu fiz esse levantamento para saber até que ponto vai compensar a gente ficar fazendo a terceira IATF, certo? Porque tem alguns números mais para frente, certo? Aqui, ó, resultado isolado das primíparas. Normalmente a gente vê que os animais que baixam a média do grupo, normalmente são os animais que a gente dá a chance no final da estação de monta, né? Pensando num ano bom, que vai ter bezerro,
realmente vamos pensar em 18 animais a mais aí por causa da fazenda, ia dar uma frescada. No entanto, realmente a pressão de seleção é o que a gente busca. Ou seja, nesse caso, a gente está pensando em acabar com essa terceira IATF, pensando nisso aí, pensando na pressão de seleção para a próxima estação, né? É igual eu falei lá no começo, às vezes a gente tem que baixar o número para depois a gente conseguir atingir um número maior, certo? Esse lote 1, que fechou com 89, com 2 IATFs, na primeira ela deu 66%, na segunda deu 70%. O lote 2, na primeira deu 70%, na segunda deu 75%. Quando eu vou para o lote 3, na primeira IATF ela me deu 56%. Então ela já está me provando que ela é um animal que não tem a fertilidade que a gente está buscando. Porque ela demorou, ela só reconcebeu na terceira IATF, quando era no Lipra, né? E quando chegou no Primipra, ela está provando que ela não tem a genética que precisava. E estava com consumo corporal muito melhor que as outras. Muito melhor, porque ela já estava mais no final da estação, né? Então isso aqui é um levantamento que eu estou fazendo, a gente vai fazer esse ano, as precocinhas, vamos ver os resultados. Se continuar me provando, né, que essa terceira não tem justificativa, a gente vai passar só para 2. E quem sabe um dia futuramente, não está fora dos meus planos, a gente fazer só um IATF e fechar seus beirando 90%. Será que é possível, cara? Hã? É difícil, né? Mas pode, não pode, porque eu tenho Primipra fechando 75%, né? Já vi fazendas, tem um amigo meu que foi lá no Pará, lote de múltiplas, 1 IATF 82%. Né? Então, assim, impossível não é, mas às vezes a gente tem que ter essa pressão severa, né? Para mim chegar nisso, com certeza eu tenho que ir eliminando essa terceira IATF aqui. Aí um dia eu posso conseguir chegar lá. Aí no dia que chegar eu vou falar para vocês também se a gente chegou ou não. Fabiano, isso mostra assim, a questão de uma gestão dos números bem feitos, né? Se você colocar isso aí no bolo, você nem ia perceber, normalmente o pessoal não percebe. Olha só aquele número final lá, fala, tá 82, tá bom, né? O que a gente vai parar? Por que a gente vai mudar, né? Se eu tirar o lote 3 aqui, o 82 vai para 90. 2 IATF, Primipra e Secundipra, fechando 90%. Tá bom, não tá? Né? Então, assim, quem tá derrubando a média é a terceira. Processo é processo, né? Trançou o plano de voo, filho, aterriza lá onde foi traçado. Não tenta que senão dá errado, certo? Sanidade, gestão financeira. Resumindo, gestão, pessoal, gestão. Quem tem números, quem tem indicadores, sabe o que está fazendo. Eu acho, ouvi dizer, me disseram, eu pensei, não paga a conta, não paga a conta. Quanto mais certo? acha, mais erra. Pecuária não é tradição, é gestão. Não é sorte, é processo, certo? E eu costumo falar assim, fazendeiro, para cada solução ele arruma um problema. Pecuarista, para cada problema ele arruma uma solução, né? Então, vamos deixar um pouco de ser fazendeiro, caçar dor de cabeça, caçar problema, vamos caçar solução que dá certo. Se fizer, dá certo. Certinho? Tá aí. Cortina Consultoria Pecuária. É uma empresa que eu abri, parceria com um cowboy, certo? Ah, mas como assim, parceiro? Ah, mas você vai sair da fazenda? Não. A minha morada é aqui, né? Meu centro de pesquisa, meu negócio, meu companheiro, né? Cowboy, Dr. Pedro, Dona Isoleta, Dona Carolina, Alexandre, a Renata. Sou muito grato a eles, né? Por confiar no meu trabalho, pela sugestão que eu dou. Também não adianta eu dar a sugestão e eles não acatarem, né? A gente não consegue ir para lado nenhum. Então, vou continuar aqui, mas tem também uma empresa de consultoria, né? Pecuária para pecuarista, né? O fazendeiro não vai adiantar que tudo que eu falar para ele vai arrumar um probleminha, né? Entendeu? Então, estamos aí, meu contato é esse. Fabiano Curtino, estamos aqui. Qualquer dúvida pode procurar a gente. Tem alguma dúvida aí sobre a palestra também, pessoal?